Olá, que alegria estar aqui mais uma vez para trazer a você uma reflexão sobre a vida com Deus. Fico muito contente em poder compartilhar com você esse momento tão precioso. Juntos, vamos refletir sobre nossas vidas e os desafios de vivê-la debaixo da vontade e do propósito de Deus. Então, por favor, se puder, fique aí comigo porque o programa 15 Minutos já está no ar. A mensagem de hoje tem por título: Você não é super-homem e nem super-mulher. Aliás, falar de super-homem nos nossos dias está um negócio complicado, tá? É tanta polêmica que está em torno dessa figura imaginária, né, que parece até que o super-homem se transformou numa pessoa real, não é verdade? Bom, muitos gostam de repetir esse versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ela é uma verdade bíblica poderosíssima, mas ela não significa que não passaremos por problemas. Quando a Bíblia diz que Deus é conosco, ela mostra exatamente que Ele está do nosso lado e que nada e nem ninguém pode ser contra esse amor do Pai para com os seus filhos. Mas isso não significa que nós, os cristãos, estamos desprovidos de problemas. Muito pelo contrário, a Bíblia reforça que neste mundo teremos aflições. Mas é necessário ter bom ânimo, pois Cristo venceu e, com certeza, nós também venceremos se mantivermos a nossa fé alicerçada nele, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza. Porém, os problemas chegarão. As contas precisarão ser pagas, os boletos vão vencer. Os mantimentos precisam ser comprados e as batalhas do dia a dia precisam ser enfrentadas. É importante lembrar, a vida aqui na Terra não é perfeita. Nós vivemos um tempo onde há uma compreensão, eu poderia dizer, equivocada a respeito do relacionamento com Deus e da fé em Deus. Eu percebo que a maioria das mensagens dos pregadores e as mensagens que levantam as pessoas, as mensagens que empolgam, que entusiasmam, que tocam fogo na multidão, são aquelas mensagens onde há uma promessa de vida com Deus sem problemas. Isso não é verdade. Nunca foi. A começar pela compreensão de fé que temos. Nós temos uma compreensão de fé também contrária àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, quando lemos a chamada galeria dos heróis da fé, o que nós vamos ver ali é totalmente contrário àquilo que é ensinado por muitos nos nossos dias. A galeria dos heróis da fé mostram pessoas que, pela fé, enfrentaram situações terríveis. A Bíblia não diz que pela fé eles compraram grandes fazendas, que pela fé eles adquiriram grandes rebanhos, que pela fé eles se tornaram as pessoas mais poderosas e ricas da sua época. Mas pela fé a Bíblia diz que mulheres receberam seus mortos, alguns foram cerrados ao meio. Pela fé, olha só que coisa interessante. E é por isso que eu digo que há uma compreensão errada, se não equivocada, a respeito da fé. E isso não por culpa das pessoas, mas se há culpa, a culpa está naqueles que, de certa forma, ensinam. E outra coisa que eu tenho observado nos nossos dias, o evangelho que tem sido pregado nos nossos dias é um evangelho que coloca Deus gravitando em torno do homem e não o homem gravitando no entorno de Deus. Ou seja, Deus não está no centro, quem está no centro é o homem. É isso que chamamos também de humanismo, de hedonismo. Por quê? Porque hoje as mensagens todas mostram um Deus a serviço do homem, mas quase nunca um homem a serviço de Deus. E quando lemos a Bíblia Sagrada, o que nós vemos são homens e mulheres servindo a Deus e não Deus servindo a essas pessoas.
Mas por que é que essas mensagens têm muitos ouvidos e reúnem multidões? Porque elas são verdadeiras massagens no ego das pessoas. Aquele evangelho que te mostra um lado florido, um evangelho cor-de-rosa, um evangelho de vida sem problema, não é o evangelho que eu conheço e que está na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, como no texto lido, ele diz, olha, tenham bom ânimo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. É interessante que Jesus está nos alertando exatamente para a possibilidade de termos problemas desse mundo, e temos problemas. Agora, as mensagens que mostram um Deus meio como que gênio da lâmpada, né? Eu tenho uma necessidade, eu vou lá, esfrego a lâmpada e ela aparece e fica à total disposição da minha vontade. Esse não é o Deus bíblico. Pelo menos é o que eu entendo lendo a palavra de Deus. Não sei se você concorda com isso. Por quê? Porque as mensagens de hoje são verdadeiras mensagens no ego das pessoas. Por que é que temos muitas pessoas frustradas dentro da própria igreja? Porque elas foram ensinadas de que, uma vez caminhando com o Senhor, seus problemas acabaram. Não, não acabaram. Pelo contrário, para muitos, os seus problemas começaram. E algumas acabam entrando em conflito com esse ensino deste evangelho de facilidades, deste evangelho que substitui a presença do Senhor pelos símbolos, pelas coisas. Ou seja, não é mais o Senhor quem faz, é aquela rosa que você leva para casa, não é mais o Senhor quem faz, é aquele copo com água que você bebe, não é mais o Senhor quem faz, sabe? As pessoas estão criando simbologias, criando subterfúgios para de alguma forma ver se reúnem pessoas. E outra coisa ainda mais terrível, alguns grandes pregadores, e boto aspas aqui para esse grande, porque só de dizer que é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande pregador, já ficou pequeno, porque grande é só o Senhor, grande é só o nosso Deus. E aí nós voltamos para o apóstolo Paulo, e ele diz que eu diminua e que ele cresça. O que nós estamos vendo hoje, lamentavelmente, é uma mensagem meio que num subterfúgio, dizendo que eu cresça e ele diminua. Porque o que nós vemos são pessoas se agigantando nos púlpitos e Deus cada dia mais diminuído, a pessoa do Senhor Jesus cada dia mais diminuída. Não sei se você concorda comigo, mas essa é uma realidade que nós estamos vendo e vivendo. Os ensinos estão totalmente invertidos do ponto de vista daquilo que deve ser aprendido na nossa relação com Deus. Ou seja, Deus é o centro e não nós. Mas como eu disse, as mensagens hoje têm mostrado que o homem é o centro e Deus está a serviço do homem. É como eu disse, parece o gênio da lâmpada que eu esfrego. Só que nós substituímos a lâmpada pela Bíblia. Agora eu não esfrego mais a lâmpada, eu fecho os olhos, abro a Bíblia, aponto o dedo e onde meu dedo cair eu vou ler. E se cair num versículo que me agrada, eu vou entender, Deus está falando comigo. Será que isso é verdade? Eu não creio que seja assim. Não sei se você crê. É fato que eu e você temos o direito de crermos naquilo que nós quisermos, mas é preciso muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, principalmente alguns líderes, pregadores do Evangelho, eles se viciaram em palmas. Ou seja, a coisa só flui para eles se o auditório se levantar batendo palmas fervorosamente, e as palmas são para ele. E meio que acanhado ou acanhados, eles dizem, não, aplauda o Senhor. Mas peraí, o Senhor pediu aplauso? O Senhor quer aplauso? Não, o Senhor quer obediência. O Senhor quer relacionamento saudável com Ele. Deus não necessita de aplausos. Eu não preciso ficar provocando multidões, aplaudo o Senhor, não. Esse aplauso do Senhor é meio que com vergonha de admitir que os aplausos são para a própria pessoa.
Eu imagino que algumas pessoas estão me assistindo hoje, me ouvindo e devem estar dizendo assim, mas o que aconteceu com o pastor Vanderlei? Na verdade, o que eu estou falando hoje é fruto da minha reflexão nesses dias. É resultado de uma introspecção que eu tenho feito nesses dias. Certa vez eu ouvi ou li, não me lembro bem, a fala de um dos membros do grupo de música, os Rolling Stones. E esse músico, ele disse o seguinte, nós a vida toda fomos viciados em aplauso. Eu ouvi isso ou li há muito tempo, há muitos anos. Mas analisando isso nos nossos dias, o que nós percebemos é que nós temos hoje, falando para as multidões, nos púlpitos, nos congressos, pessoas viciadas em aplauso. Mas e o Senhor? Onde é que entra? O Senhor, onde está? O Senhor, qual é a participação dele? Esse hedonismo, esse humanismo que eu falei dele, mostra um Deus que de alguma forma está a todo momento, pelo menos na compreensão de alguns, Deus está a todo momento dizendo assim, no que é que eu posso te servir? O que é que eu posso fazer por você? Você está precisando de alguma coisa aí? Olha, lembra de mim, eu estou aqui, viu? Eu posso fazer. Mas e a nossa responsabilidade no fazer? Como é que fica? Hein? Afinal, é Deus que está a nosso serviço ou nós que estamos a serviço de Deus? Essa é a reflexão que eu proponho no programa de hoje. Não sei como você ouve e como você recebe isso, mas é para pensarmos, é para refletirmos. É preciso entender que carro de crente se acidenta, que carro de crente é roubado, que crente adoece. Algumas pessoas dizem, não, eu não admito, eu determino. Peraí, quem determina é Deus, não são as pessoas. Aí eu determino agora que esta... Quem determina o quê? Quem é você, Galileu? Vai determinar o quê? Vai determinar o quê para Deus? Quem determina é o Senhor. É Ele que sabe todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas. Está no controle dEle todas as coisas. Ele não transferiu o controle para nós, o controle continua com Ele. Não adianta. Não adianta eu vir com essa, não, porque eu não aceito isso, eu determino isso, eu estou com raiva disso. Tem até um outro termo aí que é usado, que me fugiu agora, é como se, olha, Deus, preste atenção, eu estou falando com o Senhor. Meu Pai, não tem condições. Não é assim que a coisa flui, não é assim que a coisa acontece. Fica aí então essas palavras para a sua meditação, para a sua reflexão. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, fale para todo mundo. Se não gostou, fale só para mim. Tá bom? Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu conto com você em nosso próximo programa. Mais uma vez lembrando, segunda a sexta-feira, às 10h30 da noite, nós temos aqui. Segunda, quarta e sexta, programa inédito. Terça e quinta, reprise. E no YouTube você pode assistir quantas vezes quiser. Os nossos programas estão lá. redesuper.com, acessou, chegou aos nossos programas no YouTube. Ok? Deus te abençoe. Grande abraço. Fique na paz. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.